Nós estamos fazendo o três leches mexicano. Então, estou batendo as claras em neve. Quando ela estiver quase batida por completo, eu vou pegar metade do açúcar e vou misturar nela. E aqui, no outro bowl da batedeira, eu vou colocar a outra metade do açúcar e vou colocar as gemas, porque eu vou bater essa gema com açúcar e depois vou adicionar o leite. Só vou deixar aqui mexidinho para depois a gente bater, tá? Aqui, olha, eu tenho leite, eu vou adicionar no leite a minha baunilha. E na minha farinha vou colocar o fermento e uma pitada de sal. Aqui vamos adicionar de leve o açúcar. E o açúcar vai ajudar a firmar um pouquinho mais essas claras. Dá uma passadinha aqui na espátula. Muito bem. Agora eu vou tirar a clara em neve daqui e vou bater, deixar ela de lado e vou bater aqui as minhas gemas. Depois que eu bater as gemas, eu vou adicionar o leite. Tentar colocar aqui para vocês poderem ver lá embaixo. De um jeito que dê para vocês verem lá embaixo. Ele dá uma mudadinha de cor, né? A gema, ela vai ficando clarinha. Deixa eu mostrar para vocês aqui, se dá para enxergar, que ela vai ficando, ó, mais clara. Vou bater, depois eu vou adicionar o leite. Já tem um creme aqui. Vou adicionando devagarzinho. Vou diminuir um pouquinho aqui a velocidade da minha batedeira, para não espirrar. E vou misturar o meu leite aqui. Nesse creme de gemas com açúcar. Muito bem. Aumenta um pouquinho. Tudo muito bem incorporado. Agora nós vamos fazer o trabalho com a mão. Muito bem. Nós vamos usar a batedeira só depois. Vou colocar ela aqui do lado. Tentar mostrar aqui para vocês. Vou com um fouet. Primeiro eu vou misturar aqui essa minha farinha com o fermento e o sal. E vou misturando com o fouet e adicionando a farinha de levinho, tá? Lembrando, gente, não bater muito a farinha para não ativar o glúten, tá? Então, mexe um pouquinho, põe aqui.
restante. E agora, eu vou incorporar as claras. Sempre quando a gente for incorporar clara em alguma coisa, a gente nunca joga para fazer mousse, o que você tiver nas claras. Porque o que acontece? A gente precisa transformar essa mistura aqui numa consistência parecida com a das claras, tá? Então, por isso aqui do lado. Então, o que eu faço? Eu pego a clara, misturo aqui. E aí eu vou dando a textura, né, da clara para minha massa. Se for mousse, se for chocolate que você estiver fazendo, sempre você vai fazer isso. E mexer de baixo para cima, de baixo para cima. Não fazer assim, porque se você fizer assim, você vai tirar todo o ar das suas claras. Não é isso que a gente quer, tá? Olha só, as claras ficaram bem em neve. Elas estão bem firmes. Então, eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, eu tô tirando o volume dela, tá? E é isso aqui que vai dar aquele airado no nosso bolo. Vamos mexendo levemente, incorporando bem essa massa com as nossas claras. Aí, eu vou botar esse bolo no forno e vou fazer a calda para vocês, tá? E por último, a cobertura. Aqui, o restante. E olha só, uma coisa também muito importante, quando você incorpora a clara, aqui, você não pode deixar as claras assim, tá? Tem que estar tudo incorporado. Porque se você deixar assim, na hora que for cozinhar, né, que for assar, essas claras elas vão assar como se fosse um merengue e vai ficar buraco no seu bolo, tá? Então tudo tem que estar muito bem homogêneo e misturado. E se você não misturar e deixar partes também do bolo, não sei se você consegue ver, aqui ó, não tá. Se você não misturar também o seu bolo naquela parte, não vai estar macio. Tem que misturar, tomando cuidado para não perder o volume e tomando cuidado para não ativar o glúten da nossa receita. Vamos lá. Normalmente o treslete a gente faz em formas assim, tá? Por quê? Você vai principalmente mandar para o cliente, porque é aqui que nós vamos montar o nosso bolo. Então você já assa na forma que você vai levar, tá? Porque a gente vai montar ele aqui, ele vai numa descartável para o seu cliente. Então vou colocar aqui a massa. Olha só, isso aqui que eu falei para vocês que não pode ser, até tira. Se você não conseguiu mexer direito, ficar esses pedaços, tá, gente? Porque vai dar diferença na textura do seu bolo. Muito bem, esse aqui vai assar mais ou menos uns 30, 35 minutos. Forno a 180. E nós vamos fazer a calda desse bolo. Olha só, o bolo ele não pode preencher muito a forma, porque depois ele tem que ter o espaço para poder pôr o líquido, tá? Então vou levar lá no forno, dar umas batidinhas para tirar essas bolhas e não ficar buraco no seu bolo, que essas bolhas elas dão buraco.
Vamos lá, vou levar esse aqui e a gente vai fazer a cobertura. O três leite, ele é um bolo muito parecido com o nosso toalha felpuda. Só que ele é feito nessa bandeja que eu mostrei para vocês e ele vai muita calda. E se corta os quadradinhos e coloca no prato, se serve desse jeito. Tô vendo aqui muita gente das antigas, Sandrinha, Joselma. Boa tarde para vocês. Nós estamos fazendo o bolo três leites e agora nós vamos fazer a calda do bolo três leites. Vou pegar meu fogão aqui. E o que nós vamos usar? Muito bem. Quem quiser a receita, gente, já falei que lá no post do bolo três leites, é só você comentar lá, eu quero, que você vai receber a receita por escrito, tá? Então agora a gente vai fazer a calda do três leites. Ela é uma calda com 3 tipos de leite. O que nós vamos usar? Nós vamos usar uma lata de leite condensado, tá? E eles usam o leite evaporado. A Sabrina tá perguntando qual é o tamanho da forma que eu usei. Eu usei uma forma retangular de 30 por 20, mais ou menos, tá? Ela tem mais ou menos esse tamanho, 30 por 20 centímetros. Quer dizer, 12 por 8, tá? Essa receita, ela leva o leite evaporado. No Brasil, nós não temos leite evaporado. Então, pelo que você vai substituir? Você vai substituir pelo soro do creme de leite. Que nem, por exemplo, o soro do creme de leite Nestlé, ele é o melhor para esse tipo de... Ele tem um sabor e uma textura muito parecida com o leite evaporado, tá? Porque o leite evaporado, ele tem um sabor de creme de leite, mas ele é líquido, então é como se fosse o soro do creme de leite, que é isso aqui. Então, nós vamos colocar o leite condensado. Então, se você faz alguma receita que você vai fazer, vai botar a lata lá de creme de leite e não vai usar o soro, você pode usar o soro para fazer essa calda, tá? E são 2 medidas da lata, que vai dar mais ou menos umas 600 gramas de leite, tá? E aí a gente vai misturar tudo, não vai nada para engrossar, porque a gente não engrossa, a gente faz uma calda. E essa calda é que a gente vai molhar e deixar o bolo ensopado. Só que você precisa ferver essa calda. Depois que ferver, deixar esfriar. Principalmente se você usa o leite aí do Brasil. Aqui o leite não azeda com tanta facilidade. Para vocês terem uma ideia, o leite aqui, ele tem validade na geladeira de 15, 20 dias, tá? Então, mas quando o leite não tem essa validade, como o nosso leite daqui, é importante você ferver. Então, você vai ferver essa mistura. E levantou fervura, não tem que engrossar, não tem que nada, tá? Levantou fervura, desliga e deixa esfriar. Não põe quente no bolo, tá? Deixa esfriar. Bota na geladeira depois que esfriou. E aí você coloca gelado no seu bolo. Depois, quando a outra massa ficar pronta, eu faço como eu tenho feito. Eu mostro lá nos stories para vocês.
como fica o bolo pronto, tá? Eu vou fazer uma miniatura aqui para vocês, para a gente pegar todos os processos. E já está quase, quase, quase. E ó, tem que ir mexendo, porque ó, vai formando, né, o leite, vai deixando aquela casquinha lá embaixo. Então, de vez em quando, você dá aquela mexidinha para não grudar, tá? E não queimar. Amém, Ana Lúcia, amém. Amém, gratidão, viu, gente? Sabia que ia ser muito bom estar aqui com vocês. Sabia. Que aí vocês iam me dar essa força aqui. Tá? Levantou fervura, a gente desliga. Coloca aqui do lado para esfriar. Depois eu levo. Vamos tirar esse barulho aqui da nossa... Nós vamos usar a batedeira novamente para colocar o chantilly. Mas antes eu vou mostrar para vocês, a gente vai ensopar esse bolo aqui. Você pode fazer uns furos se você quiser. Põe uma parte, olha como chupa, tá? Põe uma parte, ele vai chupar, aí depois que chupar você põe mais um pouquinho. E o bolo, ele tem que ficar literalmente dançando aqui nessa calda. E aí ele vai absorvendo. Vamos deixar mais um pouquinho para ver se vai precisar de mais. Enquanto isso, nós vamos bater o nosso chantilly. Como que fala? Não vai fazer nada com saco de confeitar, não, tá? Ó só, deixei aqui e ele já deu mais uma enxugadinha, tá? Então, eu vou adicionar mais. Por isso que é muito bom você fazer esse bolo, coloca, deixa absorver. Conforme ele vai absorvendo, o bolo vai inchando, ele vai subindo na forma, porque ele vai inchando. Por isso que tem que ser um bolo esponja, tá? Porque se você fizer com qualquer bolo que seja de método espumoso, eu só não vou aconselhar fazer com o bolo pão de ló, tá? Que o bolo pão de ló, quando você molhar muito ele vai esfarelar. Mas um bolo esponja, um bolo chiffon, todos eles vão ficar bons, tá? Já tô terminando aqui, amor. Você quer saber a cor da flor, né? Eu esqueci de mandar pra você, desculpa. Já vou te mandar, já estou finalizando aqui. Olha só. Vamos colocar o chantilly por cima e alisar de forma bem rústica, tá? E se quiser, coloca uma canela por cima. E está pronto o nosso bolo 3 leites.